Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, no ar direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ele é vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, foi ainda prefeito e vereador em Cantanhede, lá no Maranhão, e agora está aqui no segundo mandato de deputado federal. Essa semana foi muito movimentada na política aqui em Brasília. O Centrão praticamente se esfacelou. É aquele grupo que hoje estava mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. E o deputado vai nos explicar aqui como é que foi essa mudança aí do Centrão, por que esse partido, ou melhor, esse grupo acabou se esfacelando. O MDB foi um dos primeiros a sair. Como é que foi isso, deputado? Muito boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectadores da Rede Vida, de televisão. Uma alegria poder participar deste programa Frente a Frente, de grande audiência, de muita responsabilidade. O MDB, através do seu líder, Baleia Rossi, com apoio dos colegas deputados e colegas deputadas, nós decidimos caminhar sozinho no ambiente da Câmara, dos deputados, porque o sentido do bloco que foi formado no início do ano já tinha atendido seus objetivos. Os objetivos eram a composição na Comissão Mista de Orçamento, que é a única comissão mista permanente que nós temos no Congresso Nacional, que trata sobre todas as matérias orçamentárias e também sobre a análise da prestação de conta dos presidentes da República. E essa comissão é importantíssima, e nós tínhamos interesse em algumas posições de direção e posições de relatorias em matérias específicas. E, para isso, era necessário nós compormos. E nós fizemos essa composição. Não foi apenas o MDB, outros partidos também fizeram essa composição. Além da composição no sentido de ocupar um bom espaço na Comissão Mista de Orçamento, nós também pretendemos, e foi por isso que fizemos essa união com vários partidos, através desse blocão, para ocupar presidências de algumas comissões temáticas, algumas comissões permanentes. Inclusive, essas comissões ainda nem foram instaladas. Mas isso se deu e nós entendemos que os objetivos para os quais foi criado o blocão já foi atendido, então não faz mais sentido nenhum compor esse bloco, porque compor o bloco significa perder parte da independência que cada partido tem, de apresentar destaque nas matérias, de orientar a bancada e proceder como partido, e não como bloco. Agora, deputado, outros partidos saíram também. O Democratas saiu e também vai ficar sozinho, pelo que consta até agora. Mas outros partidos, PTB, o PROS e o PSC, vão formar um bloquinho com o PSL, aquele partido por qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, mas agora ele vai formar o Aliança pelo Brasil. Ele insiste com esse novo partido e já tem aí, vão até retomar a coleta de assinaturas para a formação do Aliança. Por que tanta gente resolveu sair ao mesmo tempo? É para facilitar a negociação com o governo, cada um por si? Eu não posso lhe falar a respeito dos outros partidos, mas eu posso lhe falar a respeito do MDB. O MDB, desde o primeiro momento, até porque o MDB teve candidato próprio a presidente da República, o MDB tem se mantido de forma independente dentro do Congresso Nacional. Embora nós tenhamos 2 senadores que são líderes dentro do Congresso Nacional, um no Senado e outro no Congresso Nacional. São líderes do governo. O líder do Senado e o líder no Congresso. Do governo no Congresso Nacional. Mas, mesmo assim, o MDB vem se pautando pela independência, apoiando a pauta que diz respeito ao estatuto do partido. Nós temos ajudado muito o governo de Jair Bolsonaro. Isso em relação à liderança. Eu mesmo, como parlamentar, como deputado, eu tenho apoiado
o presidente Jair Bolsonaro. Votei, inclusive, nele no segundo turno. No primeiro turno, votei com o nosso candidato, que foi Meirelles, mas no segundo turno, por opção, votei no presidente Jair Bolsonaro. Boa parte dos deputados do MDB assim fizeram, mas alguns votaram com o candidato do PT, que foi o Fernando Haddad. Mas boa parte votaram com Jair Bolsonaro. Depois, quando assumimos, e o presidente assumiu o mandato, nós continuamos, mesmo com um membro do MDB no Ministério, que foi o Osmar Terra, que foi ministro do Ministério da Cidadania, nós continuamos na independência, mas sempre apoiando o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, é assim que nós estamos nos conduzindo. Agora, quando você faz parte de um bloco, você fica muito submisso à liderança do bloco. No caso, era Arthur Lira, no o caso, líder, né? ainda que é do PP que é do de Alagoas, PP. e é pré-candidato a presidente da Câmara. Eu não sei se ele é pré-candidato a presidente da Câmara. Eu ouço dizer que sim, mas ele até hoje não me disse que era pré-candidato, nem me pediu voto. Portanto, eu não posso afirmar, mas tudo indica, em função do que eu ouço dizer, que ele tem esse desejo de ser candidato a presidente da Câmara, e ele pode ser. O que Arthur Lira fez que desagradou os outros partidos, que tanta gente saiu? Olha, eu não sei se foi Centrão. em função da orientação, das votações do Fundeb, da nova lei do novo Fundeb, a mudança que houve na Constituição Federal, que é o que foi a PEC 15 de 2015, que torna esse fundo que financia a educação básica permanente, que ela, quando foi criado lá atrás, o Fundeb, ele tinha uma previsão de 14 anos e agora já tinha vencido. Essa proposta torna permanente. E parece que houve alguns atritos. Eu não sei lhe dizer com toda certeza, porque eu não participei desses acordos. Eu sei que houveram alguns acordos inclusive com o governo, de votação de determinados pontos da PEC, que foi relatado pela professora. O governo queria adiar a votação, né? E não queria o parecer da professora Dorinha, a deputada Dorinha. Exato, eu não sei assim, mas o parecer da professora Dorinha, ele foi um parecer muito debatido, inclusive com o líder do governo na Câmara. Então, deu a entender que o governo demorou a entrar na negociação, porque caberia ao Ministério da Educação e ao Ministério da Secretaria de Governo, que é o articulador político, o general Ramos. Parece que eles não priorizaram muito essa questão desse debate. Mas, ao final da história, o governo votou, caminhou favorável, o presidente Jair Bolsonaro favorável à manutenção do fundo, inclusive colocando mais recursos, porque a ideia inicial era de 20%, o governo colocar 20% do total do gasto do Fundeb, que hoje é 10%, até dezembro deste ano é 10%, então isso vai aumentar, porque o governo vai entrar com 20%, com mais 10%. Ou seja, o governo vai dobrar a sua participação dentro do Fundeb. Vai mais do que dobrar, porque ia dobrar. A proposta era essa. Só que o governo chegou e disse, não, vamos botar 23%. Em vez de 20%, é 23%, desde que 18% seja gasto no ensino fundamental e 5% possa ser usado, esse 5% que equivale a mais, quase 30% do que o governo vai repassar, que seja usado na pré-escola, nas creches. Então, foi um ato muito bonito por parte do governo, do presidente Jair Bolsonaro, que deu um incremento a mais no Fundeb. Ou seja, o governo perdeu, então, mas ganhou, né, no final O governo perdeu e ganhou. Perdeu por incompetência da articulação política, né? Essa é a verdade. E ganhou porque, no final, o presidente chamou todo mundo e disse, não, a tendência é de que seja aprovada, então vamos, nesse refresco que já está muito bom, esse suco que já está muito bom, vamos botar mais um tempero melhor nele aqui para incrementar e dar assim, um toque do governo. E foi assim que aconteceu. Então, acabou que foi aprovado na Câmara, está no Senado, o Senado deve votar na próxima semana, acredito que na sua totalidade, a proposta da professora Dorinha. Agora,
deu uma racha ali, um estremecimento nos bolsonaristas tradicionais, porque a deputada Bia Kicis, por exemplo, perdeu a posição de líder, né, de vice-líder ali do governo na Câmara dos Deputados, depois dessa votação. Mas o presidente votou a favor, ela votou contra e acabou perdendo a posição. Foi uma punição muito dura na sua avaliação? Eu acho que foi uma punição muito dura. A Bia Kicis é uma excelente parlamentar. Ela tem feito um bom trabalho em defesa do governo. Eu vejo que ela é uma das deputadas mais aguerridas que defendem na tribuna o presidente, o governo Jair Bolsonaro na sua integralidade, porque tem alguns deputados que são aliados do governo, mas não defendem o governo todo, defende parte do governo. Mas a deputada Bia Kicis, ela sempre foi uma aliada muito forte do governo. Ela é uma deputada que tem muitos argumentos, ela é muito preparada, ela é muito respeitada. Para mim foi uma surpresa a saída dela, porque ela é sempre muito presente nos debates, não falta nas sessões. Então, isso aí para mim, eu acho que, não sei nem quem entrou no lugar dela, espero que o governo tenha colocado alguém à altura da deputada e que corresponda. Eu não sei porque que a deputada, O presidente a votação foi dela, eu visitá-la, nem entendi. disse que a votação, ela confirma o voto que ela deu, disse que era isso mesmo, porque tinha que mudar, ela não concorda com a proposta da professora Dorinha e o governo inicialmente também não concordava, depois que passou a concordar. E que isso foi, ela mesma disse que isso foi o motivo da saída dela do cargo de vice-líder. Agora o presidente foi visitá-la, né? Depois fez ali um aceno no sábado. Como é que o senhor vê esse vai e vem de Bolsonaro? Ele tem essa ala mais radical, que o defende com unhas e dentes ali no parlamento, mas, ao mesmo tempo, ele às vezes procura ter uma posição mais, tenta se aproximar mais do centro, daqueles deputados que são governo, mas nem tanto, não tem ali uma fidelidade absoluta ao Palácio do Planalto. Como é que é essa convivência? Eu vejo assim, a deputada ela é muito fiel realmente ao governo, ela debate os assuntos, ela tem o mesmo pensamento ideológico de boa parte do governo e ela... Em relação ao presidente Bolsonaro, como é que o senhor vê essa atitude dele? Eu não sei se tira, foi, depois vai visitar? Eu não sei se foi por orientação do presidente a retirada dela da vice-liderança, né? Eu não sei. Eu acredito que talvez nem tenha sido, porque ele gosta tanto dela e a vice-liderança é uma posição importante para um deputado, mas eu vejo que não é assim relevante para o desempenho do mandato de um parlamentar. Então, eu acho que ela vai desempenhar bem o mandato dela, ela vai conseguir, no final do seu mandato, os 4 anos, ter aquele desempenho que a população de Brasília esperava do seu representante na Câmara dos Deputados. Ela é uma excelente parlamentar. Além disso, deputado, além dessa questão aí da Bia Kicis, esse racha no Centrão vai atrapalhar o governo na hora de votar os projetos, porque vem aí uma pauta pesada, reforma tributária, tem uma série de medidas provisórias em pauta, o país enfrenta uma situação de desemprego gravíssima, a situação econômica não está nada fácil. Esse racha no Centrão atrapalha o governo nessa agenda difícil que vem pela frente? Da forma como o governo gosta de tratar os acordos no Congresso Nacional, dentro da Câmara, fica mais difícil, porque cada partido ele tem sua liderança, cada bancada pensa de forma diferente das outras. Então, esses blocões que são formados, esses agrupamentos, ele nem sempre representa o pensamento de cada partido e acaba criando problema dentro dos próprios blocos, é o que acontece. Para o governo, é mais fácil negociar com um líder só do que com 3, 4, 5 líderes. O senhor falou no início da sua fala, como assim o governo, na sua forma de lidar com os partidos? É porque, veja bem, hoje quem organiza as votações, o governo, o interesse do governo dentro do Congresso é um militar. Desde o começo do governo era um militar, que foi o general Santos Cruz, depois o general Ramos. O militar, ele tem, por natureza, pela sua própria formação, de trabalhar com comandos.
Então, geralmente, um general, ele chega a uma posição de general, ele passou em toda a hierarquia do Exército. Então, a forma de ele comandar uma operação é de cima para baixo, não é de formas laterais. Só que na Câmara, não adianta você chegar, negociar com o presidente da Câmara e o presidente do Senado que você pensa que está resolvendo. Não resolve. Da mesma forma como não resolve o coordenador político negociar com o líder de um bloco, se não negociar com todos os líderes dos partidos. Porque cada partido pensa de forma diferente. É isso que eu estou lhe dizendo. Ou seja, ele vai ter que ir para o varejo agora. Agora o governo vai ter que trabalhar individualmente com cada partido. O MDB, quem responde pelo MDB é o líder Baleia. Na ausência do líder Baleia, quem responde é o do Rocha, que eu sou o primeiro vice-líder. Além de mim, tem outros deputados que são líderes, vice-líderes. Mas nós não decidimos por nós. Nós decidimos pelo conjunto. Nós não podemos levar ao conhecimento do governo determinada matéria, que nós vamos votar aquela matéria, se nós não conversarmos com os demais colegas, porque senão na hora do painel lá, nós vamos ter resultado diferente do que nós afirmamos lá. Então, é necessário... Foi o que aconteceu no Fundeb, então, exatamente, em relação a Arthur Lira. Ele vendeu uma coisa e não entregou a mercadoria. Eu não sei se ele fez isso. Eu sei que o governo fracassou nessa negociação. Eu acho que o governo tem que continuar fazendo política. O que é política? O que é a política? A arte da conversa, da negociação, conversar, falar, explicar. Aquele que tiver melhor argumento convence o outro. Então, o governo tem que mostrar o porquê de cada medida provisória daquela, por que não é importante que aquelas emendas que estão sendo apresentadas a determinada medida provisória não é importante, por que o Fundeb deve ser diferente e não daquela forma como está lá, constando para a professora Dorinha. Nós, do MDB, nunca recebemos nenhuma orientação do governo, por exemplo. O líder não sabia. Então, o líder não sabia, eu não sabia, nós não sabíamos. O que nós conhecíamos era o texto da professora Dorinha. A nosso ver, era o correto. É aquilo que vinha a proteger o ensino público brasileiro. Então, nós votamos de acordo com o que estava lá. O governo nunca falou conosco. Ok, nós vamos para um intervalo, voltamos rapidinho, são menos de 2 minutos. Não saia daí, porque ainda temos muitos assuntos para debater aqui, por exemplo, a reforma tributária. Vamos ver também como é que o Congresso está se comportando em relação às medidas provisórias e o futuro do auxílio emergencial. Voltamos daqui a pouquinho.